Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja da Família. Hoje eu converso com um mestre, um cara de um quilate incrível que eu tenho a alegria de conversar com ele. Eu vou apresentar ele, antes de falar o nome dele, eu vou falar o que ele é, para vocês entenderem assim, um pouquinho do que eu estou falando. Ele é doutor em teologia, é psicanalista, palestrante, graduado em liderança pelo Instituto Haggai do Havaí, presidente da Academia Paulista de Evangélica de Letras e coordenador do CLC. O que é isso, pastor? CLC, Christian Leadership Center. É uma editora no Brasil que representa, em grande parte, a Lifeway. Pastor Eli Fernandes. Pastor, muito obrigado pela tua presença aqui. É uma honra ter tu com a gente. Obrigado, Mariana. Prazerzão meu. Pastor, me diz uma coisa. Antes da gente ir para a tua trajetória ministerial, que é incrível, eu quero que tu me conte um pouquinho da tua amizade com o pastor Lécio, que é o nosso pastor aqui da Igreja da Família. São anos de amizade, né? 1979. 79? Onde é que eu vou olhar? Para aí? Isso. Ali, ó. Então, aqui. 1979, eu pregava em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Era um grande congresso jovem de todo o estado do Rio. E na noite final, eu era orador oficial, eu tinha 2 anos de pastorado, 20 e poucos anos, fiz apelo para o pastorado, para o ministério pastoral, para vocações. Já era bem tarde da noite em Barra do Piraí. E veio muita gente à frente, e dentre eles, um jovem baixinho, chamado Lécio Dornas. Por isso que hoje à noite ele me apresentou, dizendo que era o pai da vocação dele, que eu fizera apelo e ele viera à frente. Então, desde lá, nós somos amigos. Então, ele foi pastor no Rio, foi pastor e eu preguei lá. Foi pastor Cuiabá, também preguei na primeira igreja. Fui pastor na 2 de julho, Salvador, também preguei aqui várias vezes. Quando em Orlando, a primeira de Orlando também, um grande amigo. Que legal. E o pastor Lécio também é um fera na Bíblia. Então, muito bom. Aquilo que a gente falava aqui nos bastidores, vocês não sabem, mas a gente estava aqui falando nos bastidores, de passar o bastão, né, pastor? Tu passou também um bastão para o pastor Lécio, que passa para a gente hoje aqui na igreja, né? E assim vai sucedendo essa geração. Eu chamo que a gente precisa ter em vista a analogia da corrida de revezamento, que é o passar o bastão na velocidade que você vem para o seguinte, que mantém a velocidade e passa para o terceiro da mesma. Então, você mantém a corrida de revezamento, né? Glória a Deus, que bênção. É uma alegria para a gente como igreja ter tu e o pastor Lécio aqui nos ensinando. Pastor, tu é de onde? Eu sou gaúcha, né? Você é gaúcha? E eu estou tanto tempo nos Estados Unidos e eu digo para as pessoas, eu não tenho mais sotaque. Mas as pessoas dizem que eu tenho sotaque ainda. E eu não consigo trocar o tu. Mas tu é o mais forte do meu sotaque. Elas é que dizem. Então, eu estava essa semana pregando em Santa Catarina, um abraço grande para o povo do Oeste Catarinense, Concórdia, Chapecó, Evaldo do Oeste, São Miguel do Oeste, Curitibanos, que região bonita. Bonita. Preguei domingo, nesse horário, a 2, 3 graus. O Santa Catarina é meu segundo estado favorito no Brasil, depois, obviamente, do meu Rio Grande do Sul. Eu amo Santa Catarina, nós somos irmãos, né? Os Catarina e os gaúchos. A gente tem umas rixas, assim, coisa de irmão, sabe? Mas a gente se gosta muito, é uma bênção. Pastor, um dos pontos centrais do teu ministério são os pequenos grupos. Como que surgiu esse amor pelos pequenos grupos? Primeiro, eu era pastor no Recife. Aí recebi convite do seminário teológico batista para lecionar eclesiologia. Amei. Sempre amei igreja. Eu só tive 2 igrejas que pastoreei toda a minha vida. Explica pra gente o que é essa matéria, para quem não entende. Eclesiologia. É uma palavra grega, eclesia, que traduzida é igreja, mas que a tradução é uns para fora. Igrejas são uns para fora. Nós nos enganamos fazendo o contrário. Trazendo para cá. Fazendo aqui um funil.
mas igrejas são uns para fora. É um leque que se abre na nossa ação em todas as áreas do mundo. Igreja é a tradução para a língua portuguesa da palavra eclesia. Eclesiologia é o estudo da igreja. Uau, e aí tu foi professor Aí fui dessa amando matéria. essa matéria no Recife. Passados os meus anos de lá para São Paulo, onde foi minha segunda igreja e última, que pastorei por 32 anos, no centro de São Paulo, fui ser professor de eclesiologia, depois crescimento da igreja, Churches Growth, que é muito forte lá em São Paulo, e fiz da igreja, na prática, aquilo porque Jesus morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê, uma obra quantitativa, na cidade de São Paulo, que é uma mega cidade, Sim. e qualitativa, isto é, ganhando as pessoas pelos pequenos grupos, pelos small groups, mas ao mesmo tempo dando o didaquê, o ensino da palavra que as fortalece como crentes mais convictos, caráter cristão, enfim, uma grande paixão da minha vida. Com o tempo, após a minha aposentadoria, 2015, vieram convites, nunca anunciei a ninguém, mas convite de toda parte, para que eu ministre, ensine a pastores, crie mentorias, ajude igrejas, e eu creio absolutamente no crescimento da igreja. E hoje eu sou mentor de uma coisa que eu nunca pensei na vida, Mariana, que era mentor de sustentabilidade e crescimento. A Igreja de São Paulo, que cresceu tanto com o nosso curso e prepara para crescimento, que ela passa de 170, 180, 200 pessoas, agora completou um ano na nova sede com a média de 700, 800 Uau. pessoas por culto. Então, pastor Carlos Agrélio, Carlos, você e a igreja IMC, juntos, ele me convida para ser mentor de sustentabilidade. Isto é, ajude-nos como fazer para que a casa não caia. Então, eu estou dando as bases que E aí sustentam. tu faz isso, pastor, através de cursos, tu ministra Cursos. os líderes da igreja. Cursos que ministro em todo o Brasil, com muito prazer. O nome do curso, um deles é Curso para a Formação de Líderes para Crescimento da Igreja pelos Pequenos Grupos. Daqui a pouco eu posso dizer, Sim, claro. porque eu creio absolutamente que as portas se fecharão e nós estamos caminhando para a volta de Jesus através da igreja do modelo do Novo Testamento, que são as igrejas nas casas, os pequenos grupos. Então, o curso é Curso de Formação de Líderes para Crescimento da Igreja pelos Pequenos Grupos. Tem convite quase que semanal, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, todo o Brasil, do Mato Grosso, Goiás, a Minas Gerais, Glória para a Deus. ajudar pastores, líderes, a finalmente se encontrarem com a vocação que Jesus nos dá de sermos mais que clube. Nós somos igreja, Exato. corpo vivo. E temos a resposta. Não é prefeitura, não é Secretaria de Educação, mas temos a resposta para os dilemas emocionais, mentais, existenciais do homem do século XXI. Isso que tu falou, pastor, faz muito sentido para mim. Eu sou parte de um pequeno grupo de mulheres na sexta-feira de manhã. Bacana. Porque as mulheres, às vezes, à noite têm muitos afazeres, daí vem marido, vem filhos. E na sexta-feira de manhã, a gente larga os filhos na escola e a gente se reúne na casa de uma irmã da igreja para o nosso pequeno grupo só de mulheres. E ali, pastor, a gente coloca aquela mesa posta linda, que mulher adora, aquela decoração e nananã. E nós adoramos que vocês façam. Fica maravilhoso. E a gente come, depois a gente ministra a palavra de Deus e tudo. E aí, pastor, a gente diz que é quase que uma terapia em grupo cristã, porque as mulheres, elas falam tantas coisas naquela mesa. Ficam mais à vontade Exato. de falar entre mulheres. Entre mulheres e num grupo pequeno, numa igreja com 200 pessoas, 300 pessoas, e ali em volta daquela mesa é um lugar de cura. A mesa se tornou um lugar de... No nosso caso, a mesa, né? Eu sei que tem pequenos grupos no sofá, no churrasquinho, mas ali em volta da mesa, aquilo se tornou um lugar de cura para as mulheres e de um momento onde elas encontram Jesus. Tem uma moça, inclusive, que ela fala assim, o meu marido não gosta de igreja,
mas ele gosta que eu venha no pequeno grupo, porque ele já sente a diferença na vida dela. Então, eu acredito que o pequeno grupo é poderoso, é poderoso. A nossa igreja aqui em Orlando se movimenta muito através dos PGs, né? E, pastor, eu queria que tu explicasse para a gente qual que é a diferença, para quem nos ouve agora, da célula, do pequeno grupo, do grupo caseiro. É só uma nomenclatura ou existe alguma diferença? Bem, Mariana, pode ser só a nomenclatura, se eles se regem pelos mesmos princípios. Pode haver diferença se a filosofia de cada igreja enseja tipos diferentes, propostas diferentes. Mas o pequeno grupo, número 1, é como a igreja nasceu. Você não vê, e o desafio, eu prego pela Europa, prego na China, prego na África, prego nas Américas, nas 3 Américas, e onde eu chego, eu pergunto, qual teólogo aqui presente que se levanta para me dizer que haja um templo em qualquer página do Novo Testamento, templo cristão? Não há nenhum. Jesus não ensinou templo, nem sinonimizou com a igreja. Paulo abriu muitas igrejas, nunca um templo. Isso vai desde o início da história cristã que o Novo Testamento alberga, até a última página, que é João confinado à ilha de Patmos a receber a visão para escrever as igrejas da Ásia Menor, que eram também nas casas. Eu fui nas cidades todas da Ásia Menor conhecer a região das igrejas. Então, a diferença é essa. O pequeno grupo, ou grupo familiar, ou célula, se ele tiver proclamação, com a vida, e não com pregação e apelo. Sim. Apelo é uma deficiência da igreja. Ah, é? É. O que é apelo, na sua etimologia? Algo não deu certo. Aí eu vou e apelo. Apelo é apelação. Uau, eu nunca tinha pensado por As essa vidas perspectiva. é que ganhariam pessoas para Jesus, com seu proceder, seus critérios, sua conduta, que nós chamamos em inglês de behavior, o seu comportamento. Cristianismo é comportamento. Se você resume, Marianazinho, o Novo Testamento, numa palavra, a palavra é 10 mandamentos. Desculpe, Sermão do Monte. Se você resume o Velho Testamento na palavra, 10 mandamentos. Comportamento. Comportamento. Se nós fôssemos cristãos, como Jesus ensinou, nós ganharíamos os outros por nossas posturas, por nossa atitude. 1 quilo tem 1000 gramas, fim. 1 metro tem 100 centímetros, fim. Dá a César que é de César. O sumo do Evangelho é minha postura. E a postura não é chatice, não é essa coisa horrível de ser crente e andar cabisbaixo, corcunda, é ser exuberante. Eu vim para que tenham vida exuberante. O mundo conhece Jesus pela exuberância, a exuberância da nossa alegria, dos nossos olhos que brilham. Isso é cristianismo. E o pequeno grupo, ele evoca esse cristianismo e nos convida, nos enseja a volta ao primeiro amor, ao primeiro século. Só uma vez quiseram ter um templo cristão, que foi a mulher samaritana, que ela ficou tão embevecida, tão apaixonada por Jesus, que ela pergunta assim, escuta, eu quero adorar, eu adoro aqui, nesse templo. Quem vai a Samaria conhece esse templo lá, o local do templo de Samaria, Gerizim, ou aquele que dá para ver, da roca do templo de Jerusalém. E ele fala, mulher, que pergunta boba. Meu pai não mora nem neste templo, nem naquele. Meu pai não mora em templos feitos por mãos humanas. E essa lição nós aprendemos. Só no 4º século, com Constantino, é que nasce o primeiro templo físico, que depois foi sinonimizado excrescentemente de igreja. Porque igreja somos nós. É verdade. Você e eu. Nós somos igreja e não o templo. Pequeno grupo é a igreja das casas. Então a igreja não contém pequenos grupos. A igreja não tem ministérios em pequenos grupos. Não. A igreja é pequeno grupo.
Eu adorei isso que tu falou, que não tem ministério de pequenos grupos, Não. a igreja é pequenos grupos. Pastor, em 2012, eu e meu marido, nós moramos como missionários na China. E a gente fazia parte da igreja subterrânea, que nada mais era do que PGs. Eram Sim. PGs. E aí eu lembro que a gente era assim, um podia entrar no culto no PG, né, no culto às 10, outro às 10h30, outro às 11, e o culto começava de manhã e até de noite para que toda a igreja pudesse ir, para que não fôssemos vistos lá, né? E era em volta na sala mesmo dos irmãos. E era, pastor, movido, aquele culto, se eu fechar os meus olhos, eu me lembro, era um culto movido por alegria. A alegria daquele povo de estar ali, apesar de todos os perigos, era o que movia o coração deles. Então, tu acha, pastor, que a alegria o pastor Lécio tem falado muito sobre alegria nos últimos dias e a tua mensagem de hoje no culto foi maravilhosa porque casou com aquilo que ele falou, né? De sermos positivos, de sermos alegres. Eu acho que essa A senhora falou que eu preguei sorrindo. É? E essa é a diferença. Eu acho que os PGs precisam ter essa alegria, né? Sem dúvida. Preste atenção. A igreja, e vocês todos que acompanham esse podcast, a igreja, ela se apresenta em 5 dimensões. Não há nenhum ministério do mundo inteiro, por mais eficaz, por mais sensacional, por mais admirado, que crie missão da igreja, porque ela é exarada em o Novo Testamento. E lá a igreja proclama nossa vida. Nós ganhamos os grandes amigos para Jesus. Eu dei treinamento anteontem pela nossa vida. 2, pelo ensino. O cara ganha para Jesus e vai aprender o que é ser cristão. E o ensino é colado. Por que é colado? Porque o próprio texto do ide e pregai tem também ide e ensinai. Então, o ensino, 3, o serviço. Só conhecemos os que precisam de nossa paróquia local, nossa igreja local, em pequenos grupos, que eles precisam, seus choros, suas dores, e ali nós nos transformamos em uma família. É verdade. Dividimos o que temos, mas se houvesse só um culto grande, nós não teríamos isso. Que o cara sai, entra, sai, e ele não é visto, sai chorando, sai em sufocos, problemas imensos de suas famílias. Então, o serviço, C, comunhão. Não há comunhão em 200. Não em 200 há reunião e não união. A união só nos pequenos grupos, onde tudo é comum. E a palavra comum grega é como um. Ser comum tem que ser um grupo pequeno, para que a gente viva a vida da gente, a vida de Jesus, da vida uns dos outros. Isso é pequeno grupo. E a adoração. Então você veja que qualquer igreja, você vai lá na Califórnia, onde você foi, e onde eu tirei meu doutorado, na Coen University, aqui no Brasil, e a FATEFE. Se você vai lá, você tem a Saddleback. O que é a Saddleback? Uma igreja que é regida por proclamação, como vision, como ensino, serviço, comunhão e adoração. Proclamação, ensino, educação, serviço, comunhão e adoração. Se nós cumprimos isso, todos somos base bíblica, neotestamentários, nós somos igreja. Agora, se a igreja só evangeliza, há uma braxefalia, há uma cabeça adoentada, porque faltou o pão, faltou o leite materno, faltou a comunhão uns com os outros, que o pequeno grupo dá que aconteça. É verdade. Pastorito, falou uma fala tua, tu disse que tu acredita que o futuro da igreja vão ser os pequenos grupos em função das perseguições da volta de Cristo. O que tu fala sobre isso? Veja bem, a igreja começou em pequenos grupos. Ela foi notável. O mundo era grande, ele não era pequeno. Não existia a Austrália, mas não era pequeno. Não existia a América do Sul, nem a América do Norte, nem a América Central. Que vieram conhecer, vieram surgir 1.500 anos depois que Jesus nasceu. É muito tempo.
1.500 É anos muito tempo. depois. Mas a igreja, ela existia. Não havia muito da África, lá embaixo, África do Sul, etc. Nem havia as Américas. E essa igreja era presente no império que perseguia. Mas ela era grande, porque o império ia toda a parte sul da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, vai até a Grécia lá embaixo. Pega a Turquia de hoje, essa geopolítica turca, que foi estabelecida em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, essa divisão que houve lá. Tudo isso era o mundo da evangelização dos apóstolos e da igreja. Quando Paulo vai preso a Roma, já havia igreja em Roma. Ele diz, eu quero ir à Espanha. Espanha era a Península Ibérica, era Portugal e Espanha, tudo aquilo. Mas a igreja era do lado de cá também, do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque você tinha Monróvia, Libéria, você tinha Tunísia, você tinha Marrocos, até o Egito, todo o norte da África estava sendo evangelizado. As grandes igrejas do mundo já estavam em Cartago e já estavam em Alexandria, que era o norte do Egito. A igreja era Ásia Setentrional. Esse mundo era muito grande. Ele chamava Império Romano. Era imenso. E ele, palavra a palavra, pessoa a pessoa, chegando porções, Mariana. Pequenininhas. Pequenininhas. Não havia Novo Testamento. O Novo Testamento vai surgir no final do 4º século depois de Jesus. Então as igrejas estavam em todos os lugares, com o livrinho, um de João, um de Mateus, outro de Marcos, que chegava, e eles viam tudo de Jesus em um livro só. Que no início do 4º século, Diocleciano manda queimar tudo, dizendo, já que não destruímos o cristianismo, já que o Império Romano não teve nenhum imperador feliz para acabar com esse negócio, eu vou acabar. Queimem os livros chamados sagrados, e os filhos desses não terão como continuar a saber que era Jesus. E de fato, Diocleciano queimou tudo. E a igreja prevaleceu. Por quê? Porque quando ele diz, queimamos todos os livros originais, é verdade. Poucos evangélicos sabem que os livros originais foram queimados ali. No entanto, as cópias. Aleluia. Uau, eu tô impactada aqui, recebendo. As cópias, Marianazinha, é muito para mim, eu me emociono. Já vi de tudo. Me emociono também. Esse cara foi embora e a Bíblia continuou. O Novo Testamento continuou. Aí vem Constantino, que disse que se converteu. Mas adiante, juntaram esses livros, criaram o Novo Testamento. Mas e essa igreja? Ela vivia nos pequenos grupos. Paulo, onde chegava, criava a igreja. Aonde? Nos pequenos grupos, nas casas. Chega no final do século, a expressão incrível. Chegaram aqui aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Uau. Cara, isso é demais. Não havia templo. Eram os pequenos grupos. Depois, com a ascensão da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o 4º século, então você venha com a institucionalização da igreja. Ela deixou de ser pequenos grupos para ter um templo que ele tomou, pagão em Roma, e transforma em templo cristão. O primeiro templo evangélico, cristão, que ele constrói lá em Istambul, que depois é tomado por ele mesmo, que coloca o nome de Constantinópolis. E em 1453, vão lá os muçulmanos, tomam e colocam o nome de Istambul. Enfim, essa igreja não era mais das casas. Ela politizou-se, ela politicou-se, ela instalou-se. A igreja não é instalada, cara. A igreja somos nós, Exato. peregrinos. Aqui dentro da tua casa. É. A minha na minha casa. Nós somos povos de Deus, peregrinos pelo mundo, até que Jesus volte. E Ele vai ensejar-nos todos. Ele tem um presente para a gente. Todos vocês que forem igreja, ressurgirão primeiro. Exatamente. A igreja, com esse passar do tempo, a igreja tornou-se extremamente corrompida. Veio o século XVI, a reforma protestante, 1500, aí surgem os luteranos, os reformados, século XVII, 1609, os batistas, da Inglaterra para
a Holanda. Eu fui lá na Holanda para a festa dos 400 anos. Que legal. Em 2009. Aí vieram depois os metodistas, com John Wesley, com o irmão dele também, o Charles, enfim, os Wesley. Depois os pentecostais, agora dos anos 1960 para cá, neopentecostais. Aí volta a importância de fim do endeusamento dos templos, de crente só de um dia do domingo. E a semana sem Jesus, volta agora o espírito de pequenos grupos. Então, essa volta dá-se quando? Quando a ONU, que nem é ligada ao cristianismo, porque ela surge no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, Oswaldo Aranha, brasileiro, foi o primeiro secretário-geral da ONU, ela é obrigada a dizer, pela primeira vez na história, isso é missiológico, pela primeira vez na história cristã, não tem nada a ver com a ONU, para ela dizer isso. Nós temos mais avanço dos satélites do mundo falando de Jesus do que a natalidade, o crescimento da natalidade. Uau! A Bíblia diz, quando todos ouvirem falar de Cristo, então virá o fim. Significa que nós estamos vivendo um tempo em que o controle da natalidade é total, é grande em África, nas Américas, na Europa, na Ásia, e Jesus só voltará quando todos ouvirem dele, e só ouvirão todos dele, se houver esse controle, não houver mais nascimento. Segundo, os missiólogos agora encontrados no Canadá atestam que o fato é real, isto é, nós estamos caminhando com os small groups, com os pequenos grupos, para um reencontro dessa igreja nascente do primeiro século com a volta de Jesus Cristo. Ela é muito mais próxima do que nós mesmo achamos. Então, eu acho que o sinal da volta de Jesus também está nos pequenos grupos. Pandemia é apenas mais um sinal. Daqui em diante, será pandemia após pandemia. Pandemia após pandemia. E a fortaleza dos pequenos grupos cada vez mais. Vocês viram pestes. Pestes, pandemias. A família esfacelada nunca foi como hoje. Os pequenos grupos então saem das portas fechadas para as casas para viver. Ensino indutivo, palavra suave, vida de pregação, ajuda uns aos outros, muita comunhão, nós precisamos uns aos outros, e adoração no sentido mais correto da palavra. Glória a Deus. Nossa, pastor, emocionante, que aula. Eu tive uma aula agora que eu ainda estou assim, ó, sabe quando fica meio extasiado assim, aprendendo. Ô, Mariana, exagero. Que coisa maravilhosa. Eu acredito muito, pastor, no poder dos pequenos grupos. A nossa igreja aqui em Orlando, a Igreja da Família, é uma igreja muito focada nos pequenos grupos. Eu vou voltar, viu? Vou te esperar de novo no podcast sexta, aí. Hoje, e eles estão pedindo ao pastor que eu ia dar o curso completo. Ótimo. Que administra o crescimento pelos pequenos grupos e não por apelos dominicais. Então, quando tu voltar, pastor, já deixa reservado na tua agenda para a gente continuar essa história aqui do podcast, porque tem muita coisa ainda para aprender. A gente é muito inspirado e muito champion, né? A gente é muito, pelo pastor Lécio, aos pequenos grupos, e eu acredito muito, muito, muito no poder disso tudo que tu falou. Acho que tu foi incrível na tua fala. Os templos estão se fechando, toda parte. Você vai à Inglaterra, Alemanha, os países protestantes, Inglaterra, Alemanha, Holanda, a igreja se fechando. Os templos. Os templos católicos se fechando. Portugal, Romênia, Bulgária, Itália, Espanha, tudo fechando. Aqui no norte dos Estados Unidos, esses estados de Washington State, de Illinois, de Nebraska, essa parte norte, os templos se fechando. Filha, hoje nos Estados Unidos, Dr. Black me diz que a média é de 4.000 templos evangélicos fechando as portas por ano nos Estados Unidos. Vou repetir. Pessoal que acompanha esse podcast, é demais. Deixa eu olhar para cá. Cara, me ouve. Se eu pudesse entrar na tua cabeça para que você respirasse fundo, qual é o catarse?
e aguentar isso que eu vou te dizer. 4.000 templos evangélicos fecham as portas por ano nos Estados Unidos. Está escrito nesse livro que eu trouxe hoje. É muito triste, As né? igrejas de Cristo, luzes que não podem se apagar. Agora, há um advento hoje na América dos pequenos grupos. Mesmo das igrejas mais históricas, que fecham suas portas, nós estamos ouvindo muito surgimento em todo canto de pequenos grupos. Esta é a igreja que vingará. Amém. Que outras pandemias venham, que templos fechem as portas. Templos terão portas fechadas, igrejas nunca. Aleluia. Uau! Anotem essa frase. Templos serão fechados, mas a igreja nunca. Pastor, muito obrigado pelo Prazer teu grande. tempo, pelo teu ensino, pelo teu coração. Com Imagina. certeza, eu fui muito inspirada, me emocionei algumas vezes, inclusive, e eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Se você é líder de pequeno grupo, se existe pequeno grupo, célula, PG, como você quiser chamar aí na Isso sua aí. igreja, mostre esse podcast, seja pelo Spotify, Apple Podcast ou pelo YouTube, mostre para o seu pastor, para o seu líder. Daqui a pouco, ao ouvir essa entrevista, o seu coração começou a ferver para começar um pequeno grupo na sua casa. Abra a sua casa, não precisa ser uma casa linda, maravilhosa, pode ser uma casa simples, mas se ali a presença de Deus está, certamente o Evangelho vai encontrar outras vidas. E mais uma vez, pastor, muito obrigado. Imagina, prazer grande. Quero deixar aqui meu Instagram. O Instagram, ele traz aonde eu vá. Ele não tem muita interação. Para que você saiba o que Deus está fazendo. Eu fui agora a Portugal, carecendo de pequenos grupos que façam a igreja renascer, uma vez tão apagada, tão embaçada, ali na Europa. Eli.Fernandes.oficial, e lá você tem instruções, material, orientação. Procure-me, é um prazer muito grande. Eli.Fernandes.oficial para você. Eli.Fernandes.oficial. Ponto oficial. Eli.Fernandes.oficial para você que daqui a pouco gostaria de aprender mais sobre esse assunto, levar para sua igreja, para o seu pastor, enfim, o pastor. E também acompanhar onde tu está, né, pastor? Porque daí, daqui a pouco, está no meu país, está na minha cidade, está no meu estado, já vou aproveitar e trazer ele para a minha igreja também. Amém. Deus te abençoe, pastor. Um abraço Próxima grande pra volta ti. para Orlando, por favor. Prazer grande. Volte aqui Um abraço para no ti, nosso... a todos que nos acompanham. Amém. E se você gostou, por favor, aproveite a tecnologia das redes sociais e compartilhe esse conteúdo de valor para o máximo de pessoas que você puder. E nós nos vemos na semana que vem.